Museu Nacional é a instituição científica mais antiga do nosso país. No último dia 6 de junho, ela tinha acabado de completar 200 anos de idade. Esse palácio ele fica na Quinta da Boa Vista e foi o local onde viveu Dom João VI, Dom João I, Dom Pedro II, a princesa Isabel que assinou a Lei Áurea. Lá foi criada a nossa primeira constituinte do nosso país. Nesse palácio, ou nesse Museu Nacional, havia mais de 20 milhões de peças. Ossos da Luzia, aquela mulher que é considerada a mais antiga encontrada em nosso continente com milênios de anos. Peças da história da Roma Antiga, antes da expansão romana. O meteorito de Bendegó, que foi achado na Bahia. O trono de Daomé, o reino africano, que foi dado a Dom João VI quando ele ainda era um príncipe regente. A biblioteca ela tem obras reunidas desde 1863. A maior coleção egípcia da América Latina, com diversos e milhares de objetos indígenas e mais de 5 milhões de exemplares de ossos de insetos. Só que, infelizmente, no nosso país os museus eles são sempre tratados como um plano secundário, porque o brasileiro ele também tem a péssima cultura de não ler. O brasileiro ele não tem essa cultura de ler, o brasileiro ele não tem essa cultura de ir ao museu. Se você se perguntar quantas vezes você já foi no museu, quantas vezes você já chegou a ler livros mesmo de história do Brasil, do Império Brasileiro, quantas vezes você fez isso? Quantas vezes você teve o trabalho de poder resgatar a sua memória, de resgatar, né, as suas origens, né, a origem do seu nome, da sua família, da sua genealogia? O brasileiro ele não gosta disso, o brasileiro ele não tem um apreço para essas coisas, o brasileiro ele quer viver o momento do fato, futebol, músicas, festas e por aí vai, né? E isso é uma coisa muito séria no nosso país, porque o brasileiro não tem apreço à memória nacional, o brasileiro ele não tem o afã de querer trazer para si a sua história. Quantos brasileiros não sabem nem cantar o hino do seu estado? Quantos brasileiros não sabem nem o motivo pela qual a sua bandeira está assim, o assado? O brasileiro ele não gosta disso, o brasileiro ele não gosta de resgatar a sua memória, né? Não é patriota. O brasileiro não é patriota, ele não chora quando toca o hino brasileiro, né? O brasileiro ele não tem esse apreço pela história, né, do nosso país, pela história da nossa pátria, nem do seu estado, muito menos da sua família. Poucos são os que fazem isso, não estou generalizando, tá? Mas são muitos os que fazem isso, os que negam, né, os que não têm essa cultura de ler. Quantos nem sabiam da existência desse museu? Você sabe qual foi o último presidente a visitar esse museu? Foi Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek foi o último a visitar esse museu. Quantos não conhecem a história dos judeus aqui no Brasil? A história do cristianismo, onde que foi considerada a primeira igreja do nosso país, a história dos jesuítas, né, a construção social, esse sincretismo religioso. O brasileiro ele não se interessa por essas coisas. E o que eu aprendo com isso? Né? O que eu aprendo com essa perda que nós tivemos, que eu estou muito baleado, muito triste com essa perda que nós tivemos. O que nós aprendemos? Nós aprendemos o seguinte, que o brasileiro ele só sabe valorizar depois que perde. E é assim, ele só resolve as coisas no último dia, na última hora. Ele só sente a perda depois que ele perdeu. Ele não sabe antecipar as coisas. Ele não busca o resgate das coisas. Ele não procura amenizar a situação antes. E na igreja a mesma coisa. Na igreja você não tem iniciativas para poder resgatar a memória dos profetas. Você não vê uma iniciativa com uma cultura bíblica.
seminário de história judaica no Brasil, na igreja, o seminário dos profetas. Vamos estudar as 70 semanas de Daniel. Vamos estudar aqui a história da cultura judaica. Você não vê essas iniciativas na igreja. Na igreja é a mesma coisa. Quem conhece a história, né, daquilo que ele crê, e às vezes não sabe nem por que ele crê. Se, por exemplo, os pré-tribulacionistas estudassem a história do pré-tribulacionismo, eles não seriam mais pré-tribulacionistas, porque eles sabem que essa é uma doutrina nova, criada por um homem só. Foi dada uma revelação ali a uma mulher, a Margaret MacDonald, mas através dela vários teólogos começaram a mexer ali e formar uma doutrina. A igreja hoje ela só estuda a reforma da igreja, como se a igreja só começasse no século XVI. E a igreja não começa no século XVI. Os caras vão estudar, vão pegar ali Armínio e vai pegar Calvino. Pronto, parece que só tem eles na história. Parece que só tem John Wesley. Parece que só tem essas pessoas que vêm do século XVI. E não é. A igreja teve muitos homens de Deus que elaboraram doutrina de predestinação, que elaboraram doutrina do livre-arbítrio, já no primeiro e segundo século, mas ninguém cita esses homens. Por quê? Porque a igreja não gosta de estudar a história da igreja. A igreja não gosta de estudar os homens que vieram antes, porque já faz parte da cultura da igreja não querer estudar. É mais fácil ficar entretido no louvor, porque não vai forçar a minha mente, não vai forçar o meu cérebro, não vai forçar o meu tempo de estudo, não vai forçar o tempo da minha dedicação, porque o louvor é muito fácil, é só chegar ali, já está tudo na mente, é só chegar e cantar. A maioria dos cristãos é assim. Você vai chegar numa escola dominical, dá 50, 100 pessoas. Você vai chegar no culto de louvorzão, fica a gente lá de fora. É verdade ou não é? Você vai chegar para poder fazer um estudo da Bíblia, quantas são as pessoas que você escreve? É difícil. Agora você vai ver o cantor falando de vai estar em tal lugar, o nego até dorme na fila para poder pegar o primeiro lugar da fila no dia seguinte. Então a nossa cultura brasileira ela é assim. Agora você está triste com a sua perda, né, do nosso museu, com a minha perda do nosso museu, por causa do descaso dos governantes, por causa do descaso, né, da nossa população, que se a nossa população tivesse ido lá e exigido, não, eu quero participar, eu quero ir no museu, se tivesse o apoio do povo para poder o governo chegar junto, a gente não teria perdido essa preciosidade dessa história do Brasil. Mesma coisa na igreja, a gente está perdendo muito daquilo que Deus ele falou por intermédio dos profetas, e a gente está aí, dormindo, pensando em outras coisas. Não estou desvalorizando o louvorzão, não estou desvalorizando, né, os outros eventos que nós supervalorizamos, mas por que não também fazer um evento de uma escola de profetas? Por que não fazer um evento de um seminário bíblico? Por que não fazer um evento estudando a palavra de Deus afinco? Por que não fazer essas coisas também? Por que a gente despreza essas coisas? Porque da mesma forma como o brasileiro está acostumado a desprezar, né, a cultura da história do Brasil, ele traz isso para a igreja e a gente acaba perdendo também. E aí nós somos presa fácil para as heresias. O que acontece é o seguinte: lá no mundo, você perder a cultura brasileira, perder a cultura da história do Brasil, você está perdendo cultura. Você perde a cultura e você se torna ignorante. No reino de Deus, quando você perde as profecias, quando você perde a história, você pode se tornar um ignorante também. E você pode acabar sendo uma presa fácil para as mentiras do diabo, porque você não sabe da história daquela doutrina, você não sabe de onde veio, você não sabe por que você cria assim. Por que você cria assim? Porque você aprendeu assim? Porque você aprendeu dessa forma? O que você sabe da aliança abrâmica? O que você sabe sobre a eternidade? O que você sabe sobre o reino milenar? Não sabe? Aí fica falando besteira, fica falando coisa que não sabe para onde a alma vai depois que morre, não sabe de nada. Sabe por quê? Porque você não estudou. Mas isso de repente para você não é importante, como também não é importante o museu. Então não vem com essa hipocrisia, com esse chorando por essas coisas, porque se você não valoriza as coisas materiais, quanto mais as espirituais. Fica essa palavra em nome de Jesus.